Hoje nós vamos falar de burnout, nós vamos falar da solução para isso e da principal mudança que eu fiz na minha vida e que mais teve impacto positivo. Foi assim, a grande virada de chave da minha vida e que eu vejo completamente oposta ao que tem acontecido no mundo atual. Nós vamos partir deste livro que é Produtividade do Bem. Olha que legal, Produtividade do Bem. E nós vamos falar sobre o que ele define como burnout, sendo ele um médico e com mãe psiquiatra, e nós vamos ver as soluções que ele fornece. Para a gente começar, eu vou trazer essa citação da Sociedade do Cansaço. A sociedade de desempenho, a sociedade de hoje, é uma sociedade de autoexploração, você mesmo se explora. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente. Burnout. Eu tenho visto cada vez mais pessoas, incluindo eu mesmo, no passado, sofrendo deste mal do século, talvez, né? E aí nós vamos aqui a este livro. Quando as pessoas mencionam burnout, a imagem que vem à mente é a de um banqueiro de investimento trabalhando 18 horas por dia. Mas burnout não é bem isso. Olha que interessante o que ele fala. Eu estava familiarizado com a ideia de burnout, mas nunca pensei que o termo se aplicaria a mim. Eu não estava trabalhando desesperadamente para sobreviver, nem fazendo nada particularmente intenso. Que direito eu tinha de passar por um burnout? Coisa curiosa, parece que só quem trabalha muito num emprego muito chato e que está pagando as contas atrasado que entra no burnout, mas não. É gente de todo tipo, é uma coisa generalizada. Olha só, pode acontecer a qualquer pessoa quando o trabalho deixa de parecer significativo, agradável ou manejável. Eu já vou incluir ponto número 1 deste vídeo. O seu trabalho precisa fazer sentido dentro da história da sua vida. Caso contrário, você vai rumar para este caminho. Segundo ponto adjacente a esse. Aqui na internet, onde eu vivo o meu negócio, praticamente todo mundo que eu encontro está olhando para isso só como uma máquina de fazer dinheiro. Quando você troca o sentido do teu trabalho somente por ganhar dinheiro, é fato que eventualmente você vai se frustrar, se cansar, se exaurir e ele vai começar desde já carente de significado. Um trabalho sem significado só pode dar errado. É isso que eu tenho aprendido ao longo dos meus anos aqui, conversando com milhares de pessoas que estão tentando viver do digital. Não importa o quanto você tente, quando o trabalho não é significativo, agradável ou manejável, você não consegue acompanhar o ritmo. E aí ele vai definir. De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, o burnout é um fenômeno ocupacional, caracterizado por sentimentos de exaustão ou esgotamento energético. Esse é o primeiro. Exaustão, tô exausto. O segundo, aumento da distância mental do trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados a ele. Eu começo a ficar alheio ao meu trabalho e odiar aquele negócio. Terceiro, a redução da eficácia profissional. Eu paro de ser produtivo. O meu trabalho não rende. Se meu trabalho não rende, eu não cresço na minha carreira, eu não ganho mais dinheiro, eu não sou promovido, eu não consigo mais clientes, a minha empresa estagna. E uma empresa não para, né? Ou a empresa cresce ou ela morre. E o que é fundamental? O burnout não está relacionado ao número de horas que você trabalha. Tem a ver com como você se sente. Coisa interessante ele colocar isso aqui. Quando a gente fala burnout, parece que é só trabalhar muito, mas não é isso. Ele está dizendo que na própria definição da Organização Mundial da Saúde existe o elemento da distância mental ou do sentimento de negativismo. Então, você pode até não estar trabalhando de 16 horas por dia, pode estar trabalhando 8. Mas naquelas 8, a tua cabeça não está funcionando direito, a tua cabeça não está desligando. E eu vou te falar o que eu vivi muito. Você sai do trabalho, vai para casa, mas a tua cabeça não vai junto com você. E aí, como diz a minha esposa, você só está aqui de corpo presente. E nós não queremos estar só de corpo presente com a nossa família, com os nossos amigos.
E aí, o que o Ali Abdaal, o cara que escreveu esse livro, ele conclui: existem 3 forças comuns que fazem com que nos sintamos mal e que, por sua vez, nos levam ao burnout. Então, a opinião do Ali Abdaal é que a gente consegue reduzir essa exaustão do trabalho, esse burnout, em 3 pontos. Elas são fáceis de confundir, mas são fundamentalmente diferentes. Eu vou te explicar a diferença delas aqui, na minha percepção, e eu vou te apresentar uma série de soluções que ele coloca aqui neste capítulo. Em primeiro lugar, há o burnout que surge simplesmente por assumir muito trabalho. Você está trabalhando muito. Esse é o clássico, é o que a gente mais identifica. Estou trabalhando demais. Ele chama burnout por esforço excessivo. Eu chamo de burnout por acúmulo de tarefas. Vou te explicar. Esse daqui, para mim, é a grande confusão da produtividade. As pessoas acham que ser produtivo significa fazer mais e mais e mais e mais e mais em cada vez menos tempo. Então é acúmulo de tarefas. Quando você otimiza uma tarefa, você adiciona outra. Otimiza, adiciona outra. Então, pessoas que se consideram muito produtivas, que eu vi por aí ao longo dos anos, que, nossa, eu faço um monte de coisa, eu faço tudo muito rápido. Elas vão se exaurir eventualmente, porque isso não é produtividade. Então, acumular cada vez mais tarefas não é humano. Primeiro ponto. Em seguida, há o burnout relacionado a uma abordagem equivocada do descanso. Em resumo, ele chama isso de burnout por exaustão, eu chamo isso de burnout por ausência de descanso. Pode ser que eu não tenha muitas tarefas, mas eu não descanso. Então eu trabalho. Eu acordo de manhã, trabalho sem parar, almoço rapidão, volto a trabalhar sem parar e à noite talvez eu até pare, mas eu não descanso, minha cabeça não descansa. Então, uma coisa é querer fazer muitas tarefas, a outra é mesmo sem muitas tarefas, não tem descanso. Eu já sofri das 2 coisas que ele fala aqui. E a terceira, que eu também já sofri, eu sofri de todos os 3 aqui. É um negócio impressionante como isso é um mal atual, né? Existe o burnout relacionado a fazer as coisas erradas. Ele chama de burnout por desalinhamento. Eu chamo de trabalho sem significado. Onde eu mais vivi o trabalho sem significado? Quando o trabalho se resumiu a ganhar dinheiro. Veja, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. A gente precisa de dinheiro. E é bom ter bastante dinheiro, não é uma coisa ruim. Acontece que, quando ele vira a única coisa, aí é ruim. Porque não tem como dinheiro ser significado de nada. Porque dinheiro é só meio do caminho. Dinheiro não é final de nada. Então, o dinheiro só pode servir para outra coisa. Então, se eu vivo trabalhando só pelo dinheiro, eu vou arrancar o significado do meu trabalho. Digo mais, você vai passar pelo menos umas 6, 8 horas por dia trabalhando. Não dá para você viver 1/3 da sua vida. Imagina que você viva 90 anos. 30 anos da sua vida é trabalho. Não dá para você viver 1/3 da sua vida só pelo dinheiro, sem significado. Não dá. Então você vai trabalhar, sei lá, dos 18 aos 60 anos, alguma coisa assim, dos 20 aos 60, dos 30 aos 60, não sei. Mas se não tiver significado, pensa quanto tempo da tua vida foi feito por nada. Então, nós estamos esquecendo, eu vejo que eu tinha esquecido, 2023 foi quando eu tive a conversa com a minha esposa de que eu não estava mais presente porque eu só estava trabalhando. Eu tinha me esquecido de que existe uma satisfação própria à atividade em si. Então tem uma satisfação própria em ler, tem uma satisfação própria em gravar vídeo. E nós estamos esquecendo da satisfação própria e olhando só para o resultado final da nossa tarefa. Eu resumo isso tudo que ele falou até aqui da seguinte forma. Você precisa, para não cair nesse burnout, então eu coloquei assim, você precisa fazer poucas coisas, num ritmo lento, com pausas e que tenham significado e sentido na sua vida. Isso daqui, inclusive, me fez lembrar de um livro que eu li recentemente e até trouxe aqui para o canal, que é o livro Slow Productivity. Então nós temos aqui produtividade lenta e nós temos aqui a produtividade do bem. Cara, as duas são a mesma coisa. A produtividade lenta é a única que é do bem. Na produtividade lenta, ele tem 3 princípios. Princípio número 1, fazer menos coisas. Vou achar aqui, ó, vai estar escrito aqui, ó, tá vendo? Ó, fazer menos coisas, do fewer things. Things, é isso aí, eu não sei falar inglês direito.
Então esse é o princípio número 1. Estou tentando achar onde que ele começa aqui, ó. Parte 2, princípios. Princípio número 1, fazer menos coisas. Princípio número 2, trabalhar num ritmo natural. Isso é o que eu chamo de produtividade lenta no seu coração. Assim, o mais fundamental da produtividade lenta é isso daqui. Trabalhar na sua velocidade natural. Por quê? Porque hoje nós temos tentado trabalhar cada vez mais rápido. O nosso ritmo é acelerado. A nossa cabeça está acelerada. Nós estamos com pressa das coisas. Então, esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é: seja obsessivo quanto à qualidade do seu trabalho, beleza? Para isso aqui acontecer, ser obsessivo quanto à qualidade do trabalho precisa ter significado. Sabe por quê? Eu vou me recorrer a esta oração que eu faço todas as manhãs antes de trabalhar. Então não precisa ser religioso nem nada, tá? Só vou recorrer aqui para mostrar uma coisa. Ele fala assim, ó. Eu sei que eu vou prestar contas. Ele fala, vou prestar contas, eu quero achar o lugar que está escrito. Do bem omitido. Cadê o bem omitido? Blá, 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 blá. Aqui, ó. Dos dons recebidos, alegria do jogo, blá, 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 com ordem e paz, nunca recuar. Aqui, ó. Conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido. Eu vou prestar contas do bem omitido. Só dá para eu querer fazer o bem se o meu trabalho estiver recheado de significado e sentido. Então, normalmente, na minha vida, quando eu fui só atrás do dinheiro, eu esqueci do bem. Esquecendo do bem que o meu trabalho faz para o outro, ele perde sentido. Perdendo sentido, eventualmente eu caio nesse burnout que o Ali Abdaal está apresentando. E aí nós vamos ver aqui agora como é que nós vencemos o burnout por esforço excessivo. Por quê? Eu acho que esse é o primeiro ponto que é mais comum. Todos nós, a maioria das pessoas que eu encontrei por aí, está com esforço excessivo, está tentando fazer muita coisa em pouco tempo. Ele resume isso na ideia do LeBron James. LeBron James é um dos maiores jogadores de basquete da história e ele, numa entrevista, os caras estudando como é que pode esse cara ser tão bom jogador, eles perceberam que o LeBron James, ele não corre o tempo inteiro na quadra. Ele corre muito rápido por pouquinho tempo, mas ele anda muito devagar por muito tempo. Eu lembro que quando assistia futebol, eu via o Messi jogando, eu via muito o Messi andando pelo campo bem de boa. Só que a hora que ele pegava a bola, ele corria muito. Então, esses jogadores de futebol que são longevos e eles são bons, os craques de qualquer esporte, ou qualquer esporte não, né? Futebol é basquete. Eles não correm o tempo todo. Eles correm muito na hora que tem que correr, mas eles ficam bem parados e andam bem lentamente quando não precisam. E aí o Ali Abdaal identifica: nós corremos o tempo todo. O burnout por esforço excessivo vem das emoções negativas que surgem quando fazemos rapidamente coisas demais. Faça menos para que possa se liberar mais. Veja, toda a ideia que ele vai apresentar a partir de agora é para te ajudar a fazer menos. Eu vou te falar, pensando que tem gente que vai duvidar disso daqui. Você precisa fazer menos coisas. É assim, é quase certeza, sem te conhecer, que você precisa fazer menos coisas. Você vai me dar pode me dar uma série de argumentos, que você precisa pagar as contas, que você tem compromisso aqui e ali, etc, etc. Eu não estou dizendo que você vai fazer menos coisas hoje. Eu estou fazendo um pedido pelo teu bem. Comece a se organizar hoje para que, ao longo dos próximos meses, você esteja fazendo cada vez menos coisas. Isso significa que você vai precisar identificar as mais importantes. Vamos passar pelo que ele fala e eu vou fazendo as minhas contribuições aqui ao longo do caminho. Ele vai te dar uma série de experimentos. O que são esses experimentos? Para você testar na tua vida. Você testa isso, testa aquilo, vê qual que funciona melhor para você. Experimento número 1, a carteira de investimentos energéticos. Simples, você vai fazer 2 listas. Lista A, tudo o que eu quero fazer. Essa lista pode ser infinita. Lista B, as 3 únicas coisas que eu estou fazendo no momento. E isso pode ser coisas de curtíssimo prazo, coisas de longo prazo. Por exemplo, na minha lista tem lá, eu quero aprender a tocar violão e eu quero ir para academia.
na minha lista de tudo que eu quero fazer. Aí eu olho para a lista B e eu vou adicionar o violão. Pô, o violão vai ficar na lista B por, sei lá, 5 anos. Beleza, ele vai ser uma das 3 coisas que eu estou fazendo durante 5 anos, mesmo que eu troque as outras 2. Tu entendeu o exercício? Você vai fazer uma lista com tudo que você quer fazer e você vai selecionar as 3 únicas coisas que você vai fazer de toda essa lista. E aí, conforme você for terminando uma das 3, você vai trocando por outra. Número 3 fui eu que escolhi, ele não escolheu o número 3. Eu acho que tem que ser no máximo 3, eu tiro isso do livro As 4 Disciplinas da Execução, onde eles perceberam, ao fazer uma pesquisa com milhares de empresas pelo mundo, que as empresas que atingiam todas as suas metas eram as que colocavam somente até 3 grandes metas no ano. As empresas colocavam de 4 para cima, elas já não cumpriam todas as metas. Eu trouxe isso para a minha vida pessoal e eu percebi, de fato, eu tenho que ter no máximo 3 grandes objetivos. O ideal mesmo, seria nós seguirmos a ideia da única coisa e ter um grande objetivo. Mas isso é muito difícil. Eu sou um pai, eu sou um empresário, eu sou um professor, então assim, eu exerço uma série de papéis na vida, não dá para ter um único objetivo. Mas dá para eu ter 3 grandes objetivos e selecionar dos 3 um que é o centro das minhas atenções. Vou ser honesto contigo, o centro das minhas atenções é isso daqui que eu faço aqui contigo. Por quê? Porque eu acredito realmente hoje que existe um bem de grande impacto nisso daqui. Milhares de pessoas me assistem todos os dias. Então, eu espero estar fazendo bem para a vida delas. Senão nada disso aqui tem sentido se eu estiver aqui só pela tua visualização. Inclusive, já vou te pedir então, comenta aqui se você gosta dos meus vídeos e se isso tem te ajudado. Eu quero saber. Eu preciso saber. Eu preciso que você me diga se eu faço bem para você. Porque quem quer xingar e reclamar, esses aí falam bastante. Esse gosta de falar, enche o saco. Mas eu preciso ouvir a voz dos bons. Os bons, eles são silenciosos muitas vezes. Não sejamos silenciosos. Então esse é o experimento número 1 para você fazer menos coisas. Repito, agora tentando completar. Você não vai fazer uma mudança drástica de hoje para amanhã. O que você vai fazer é, você vai pegar essa lista das 3 coisas, você vai pegar a sua agenda, você vai jogar tudo o que você está fazendo na sua agenda e você vai começar a reorganizar seus horários daqui para frente. E essa reorganização nos horários não é para achar mais espaço para fazer mais coisas. Pelo contrário, você quer ver sua agenda cada vez mais vazia. É isso que eu faço com a minha agenda, ela tem que estar cada vez mais vazia. Eu tenho lá na minha agenda, eu uso o Google Agenda, né? Cada coisa tem uma cor. E a cor azul é a cor da leitura e gravação. Desde o começo deste ano, 2025, a cor azul tem dominado cada vez mais a minha agenda. Eu faço um trabalho de semanalmente revisar a minha agenda e tentar retirar. Esse é o meu trabalho, retirar coisas. Toda semana eu tô parando para falar, o que eu posso tirar, o que eu posso tirar. Ao ponto de, eventualmente, só sobrar a tela azul naquela agenda lá, que é leitura e gravação, entendeu? Então, esse é o primeiro experimento e é assim que eu sugiro que você vá com ele. Segundo experimento, nós vamos falar um pouco de obviedade, mas eu vou te pedir para suportar ouvir o óbvio, porque é bem legal a forma como este óbvio está dito. É o poder de falar não. Você já ouviu isso muitas vezes. Você tem que aprender a falar não, você tem que aprender a falar não. E aí eu me lembrei que tem um cara lá que é o Joel J, ele fala isso. Se não for um sim óbvio, tem que ser um não. É a mesma coisa que o Ali Abdaal fala. Se não for um claro que sim, não vale a pena fazer. Eu adotei isso porque eu lembro que eu ouvi o Joel J falar disso alguns anos atrás. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. E aí toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, me chama para alguma coisa, algum projeto novo surge, eu penso, é um sim óbvio? Não sei, então é não. Não sei, então é não. E aí é muito legal, porque o Ali Abdaal, desculpa meu nariz, eu tô meio gripado. O Ali Abdaal, ele foi lá pegar um experimento do Derek Sivers, que eu, se não me engano, foi neste livro do Cal Newport que eu vi também. Mas eu já vi esse experimento algumas vezes citado, né? O Derek Sivers é o cara que executou esse, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, ele começou a rejeitar tudo que não fosse claro que sim. E chamou isso de custo de oportunidade. Então, toda vez que você diz um sim para alguma coisa, é como se você estivesse gastando, ou seja, tendo um custo na sua vida de oportunidade. Você tem que dizer não para a maioria das coisas, por quê? Porque
eventualmente vai aparecer um sim óbvio na sua vida. E aí você vai ter que poder falar sim. É o que eu chamo de agarrar a oportunidade. Quem gasta muito, custo de oportunidade muito alto, não diz não para muita coisa, quando chega o sim óbvio, não tem energia, não tem tempo, não está preparado. E aí você perde oportunidades que passam na vida. Eu lembro que tinha uns caras lá, uns empresários que eu conheci em 2015 que falavam que provavelmente ao longo da sua vida só passarão 5 grandes oportunidades. Sei lá se eles estão certos, mas suponhamos que sim. Então não quer perder a oportunidade do sim óbvio porque você se lotou de pequenos sims que não precisavam ser ditos. Então, enfim, eu sei que eu fui um pouco no óbvio aqui, mas é útil. Aí ele vai para o próximo passo, o problema da distração. O problema da distração é um negócio complexo e longo. Eu atribuo o grande problema da distração à tecnologia. Assim, o que mais destruiu a nossa capacidade de atenção chama-se celular, chama-se tecnologia. Então, não dá tempo de eu elaborar isso nesse vídeo. Essa é uma ideia que você vai encontrar muito bem colocada neste livro aqui, chamado Minimalismo Digital, em que o Cal Newport ele te sugere não é um abandono tecnológico, mas uma reformulação da tua relação com o celular, com o computador. E isso significa que você vai continuar usando rede social, vai continuar usando aplicativo, mas você vai refazer isso daí na sua vida. Isso não vai mais acabar com a tua capacidade de atenção. Veja, é unânime entre todos os grandes especialistas de estudo, desenvolvimento pessoal, enriquecimento, tudo que você imaginar que é crescer na vida, é unânime entre todos eles. A skill número 1 chama-se atenção. Quem tem mais capacidade de atenção consegue desenvolver todas as habilidades que precisa para ter sucesso. Quem tem menos não consegue. Então, vencer a distração é urgente na nossa vida. Agora, o Ali Abidal coloca um negócio muito massa, que é, de fato, nós não podemos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e viver distraídos, mas nós também não conseguimos ficar 100% do tempo concentrados. Então, um pouco de distração é bem-vindo, na verdade, na sua vida. E é por isso que eu acho que essa parte é tão legal. Então, veja, ele fala o seguinte, vamos começar pela destruição da distração enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Ele fala assim, ó. Por que a distração tem esse efeito tão negativo, né? Por um lado, a erosão de nossas capacidades quando mudamos de foco com demasiada frequência resulta do que os cientistas chamam de custos de alternância. Recurso cognitivo e temporal, gasto durante a transição entre tarefas. Então, quando eu troco de uma tarefa para outra, existe um custo de alternância. É como se tivesse um delay. Meu cérebro demora para se adaptar à nova tarefa. E nessa demora, ele já perdeu capacidade mental, vamos dizer assim. Por outro lado, quando passamos tempo demais concentrados em uma tarefa, também é provável que gastemos os nossos recursos cognitivos. Por isso, o nosso foco também diminui. Aqui, nós vamos naquela ideia clássica do Pomodoro. Você tem que ficar um tempo concentrado e um tempo descansando. Um tempo concentrado e um tempo descansando. Por quê? Se você ficar concentrado o tempo demais, eventualmente você já não vai mais render na atividade. Então o mundo ideal é, passo um tempo concentradíssimo, sem nenhuma distração, e aí passo um tempo descansando, completamente distraído, de boa, sem me concentrar. E agora que vem a sacada. Este tempo é maior do que você imagina. Ele vai provar aqui. Então ele diz assim, ó, eu vou pular aqui para a parte que nos interessa, beleza? Primeiro, vamos partir dessa ideia. Isso aqui é muito importante. É mais tempo de descanso do que você imagina. Guarda isso pra gente chegar lá, porque ele vai falar aqui no livro. Ele dá essa ideia do percurso certo. Então ele diz o seguinte, olha, você tem um percurso certo a percorrer. Só que você não vai tirar toda a distração. Então, pense na distração como um desvio temporário do seu percurso, e não como uma indicação de que é hora de abandonar completamente seus planos. Ele dá 3 exemplos, a gente vai entender isso agora. Passei 5 minutos no Instagram, eu bem poderia continuar fazendo isso pelas próximas 3 horas. É tipo assim, ó, você ia ler, aí você pegou o celular e ficou 5 minutos no Instagram, aí você desiste de ler de vez. Ou, faltei na academia hoje, quer saber? Vou chutar o balde, vou comer porcaria, hoje já era mesmo. Então ele está dizendo assim,
muitas vezes nós nos distraímos do nosso percurso e aí usamos isso como uma muleta para abandonar completamente o percurso. Não, não, não. É só uma distração temporária, pausa temporária. Tu fez um desvio temporário. Mas volta. É isso que ele está dizendo, volta. E ele fala assim, ó, comece de novo. Não fracasse por abandono. Falhei um dia no aplicativo de aprendizado de idioma, no Duolingo, né? Então é melhor desistir completamente de aprender esse idioma. Assim, ó, cara, tu vai falhar, fica em paz. Tu vai falhar, fica em paz, entendeu? Então, falhou um dia, volta no outro, começa de novo, comece de novo. Eu sei, é um pouco mais de obviedade, mas é importante a gente repetir algumas coisas óbvias. E aí ele entra na coisa que eu queria falar. Olha isso aqui. Os caras fizeram um experimento em que eles foram ver que tipo de pessoa era mais produtiva numa empresa de desenvolvimento de software. Aqui, ó, a empresa de software Draugen Group, sei lá como é que chama isso aqui, eles fizeram o quê? Eles descobriram que os trabalhadores mais produtivos são os que fazem pausas. Agora, aqui vem o ponto de exclamação. Os trabalhadores mais produtivos concederam-se uma quantidade de tempo de folga quase inacreditável, uma proporção de 52 minutos de trabalho para 17 minutos de descanso. Pensa nisso, tu trabalha 50 minutos, descansa 20. É quase metade do tempo do trabalho de descanso. Portanto, o último passo para conservar energia é ainda mais simples que os dois primeiros. Encontre momentos no seu dia de trabalho para não fazer nada. E aí ele vai sugerir como fazer isso e eu vou te falar também. Eu sei que cada um de nós tem o seu trabalho, suas dificuldades, a vida acontecendo, por aí vai. Mas, cara, eu fiz isso alguns anos atrás e eu nunca mais tirei isso da minha vida. E é impressionante como eu evoluí nesses anos. A minha geração de resultados aumentou drasticamente quando eu incluí pausas grandes de 20 minutos, 15 minutos, meia hora nos meus dias. O Cal Newport, ele nos lembra aqui nesse livro que ser produtivo não é fazer mais, é conquistar mais, é ter mais achievements, é você chegar em mais lugares. Então, ele propõe, e eu concordo por ter vivido na pele, que é fazendo menos coisas, com mais descanso e num ritmo mais lento que você conquista mais. Isso é muito louco, ele chama de accomplish. Como é que é accomplish em português? Eu não sei, eu acho que é terminar, conquistar, deve ser alguma coisa assim. Conquistar mais coisas é o que nós queremos. E você consegue com mais pausa. Por quê? Porque daí, quando você trabalha, o seu trabalho é muito mais eficiente do que o de alguém que não pausa. Então, primeira sugestão, programe um tempo na sua agenda para não fazer nada. E é mais tempo do que você pensa. Então você vai lá na sua agenda e vai separar todo dia horário para não fazer nada. Só que é importante, cara, vamos falar o óbvio aqui de novo. Não fazer nada não é mexer no celular, não é responder o WhatsApp, não é responder no Instagram. É não fazer nada. Entendeu? Tu vai dar uma volta, vai mijar, vai mijar é foda, né? Vai andar na rua, sei lá, tu vai dar uma volta pelo escritório, tu vai sair na rua fumar um cigarro, eu não sei, cara, inventa uma desculpa no teu trabalho para tu poder ficar uns 15, 20 minutos sem fazer nada, à toa, só recuperando tua capacidade de atenção, concentração e dando aquele respiro fundo entre as tarefas burocráticas, cansativas do dia a dia. Olha só o que ele fala. Isso aqui é muito importante para nós, principalmente quem quer viver da internet, onde o que nós vendemos é o nosso conhecimento. Presta atenção nisso daqui, eu vou ter só que resetar minha câmera aqui, como sempre. A maior parte do trabalho da economia do conhecimento que realizamos hoje requer algum elemento daquilo que alguns psicólogos chamam de esforço de autorregulação. Então, olha, nós que trabalhamos com conhecimento, cara, que é a maioria das pessoas, certo? Tirando quem é trabalho manual, pedreiro, encanador, esse tipo de coisa, a maioria de nós hoje é trabalho intelectual, tá sentado no escritório. Nós temos que fazer esse esforço de autorregulação. Ele diz assim, ó, a nossa capacidade de controlar nosso comportamento, nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, escrever este parágrafo agora exige que eu me autorregule, resistindo à tentação de fazer algo mais fácil e concentrando minha atenção nas palavras dessa página. Mesma coisa gravar esse vídeo. Então, nós temos um esforço de autorregulação. Quanto mais tempo você passa concentrado numa tarefa,
mais o teu cérebro tem que fazer esse esforço de se impedir de olhar para fora e fazer outras coisas. É por isso que você tem que colocar pausas no meio do caminho. Agende suas pausas. Essa é a minha sugestão para você, tá? Pausas não são um luxo, são uma necessidade absoluta. Inclusive, esses dias eu vi uma menina escrevendo um negócio assim, lá no Substack, que veja bem, isso daqui é uma coisa dos ricos, é um luxo esse negócio de poder fazer pausa, de você poder sair do celular, porque nós, pobres, meros mortais, que precisamos de trabalho, temos que ficar o tempo inteiro atentos. Cara, me desculpa, eu discordo abertamente dessa ideia. Todos nós podemos fazer pequenas pausas, médias pausas ao longo do dia. Eu sei por quê? Porque eu conheço gente pessoalmente na minha família de toda a classe social que tu imaginar, entendeu? Então tem desde o que é um salário mínimo aí lutando para sobreviver até o que tá ganhando um monte de grana. Todo mundo tem a possibilidade, se começar a se organizar para isso, de incluir essas pausas no dia. E quem consegue, rende mais o seu trabalho. Quem rende mais o seu trabalho, deixa eu te falar uma coisa, é promovido, ganha mais dinheiro, cresce na vida, cara. Então, assim, vem primeiro você conseguir fazer isso, para depois você conseguir crescer na vida, e não o contrário. A mesma coisa, assim, eu penso na mesma lógica, assim, esse negócio de causa e efeito, assim, o que vem primeiro? O que vem primeiro nas coisas? Tem que sempre se perguntar isso. Primeiro, eu penso nisso sempre na doação. Primeiro eu ganho dinheiro, daí eu aprendo a doar, ou primeiro eu começo a doar e aí depois eu começo a ganhar dinheiro e consigo doar mais? É assim. Você não precisa de muito dinheiro para doar. Quem tem pouquíssimo dinheiro, mas consegue doar bem pouquinho, cara, que R$1 que dói, essa pessoa consegue doar muito mais e ela tende a ganhar mais dinheiro. Isso é muito curioso, né? Porque os generosos parecem prosperar um pouco mais dentro de uma coisa normal da vida. Eu não tô falando prosperar de ter lancha, Lamborghini, ninguém precisa dessa porcaria, entendeu? Tô falando de prosperar na vida boa, feliz mesmo e ganhar um pouquinho mais. Então, pausa não é um luxo, pausa é uma necessidade absoluta, eu concordo com o que ele está dizendo. E experimento 6, o final. Adote distrações energizantes. O que é isso aqui? É o seguinte, cara, algumas distrações são muito bem-vindas. E essas distrações envolvem relacionamento. Então, sei lá, eu trabalho em casa, beleza? E o meu escritório, ele é uma edícula, é um anexo à casa. Então, de vez em quando, meu filho me interrompe aqui. De vez em quando, minha esposa vem aqui falar comigo. Essas interrupções são energizantes, são distrações muito bem-vindas. Elas podem durar 5 minutos, meia hora, não importa. Elas me revigoram para o trabalho no dia. O Ali Abidal dá o exemplo de quando ele estava na faculdade, ele morava, eu também fui assim, eu estudei na França na faculdade, eu morava num dormitório lá com mais 500 pessoas morando no mesmo prédio. Cada um com seu quartinho, né? Então, o Ali Abidal deixava a porta aberta, porque os outros amigos dele iam passando na frente da porta. Enquanto o Ali Abidal estava estudando, de vez em quando um amigo passava e entrava no quarto dele para conversar. E aí ele perdia produtividade no estudo, mas ele ganhava uma distração energizante. Ele diz que não se arrepende disso. Então ele fala assim, há uma certa alegria em algumas distrações. Pense nelas como convites curtos e incisivos para uma pausa. A vida não se resume a manter o foco o tempo todo. Trata-se de permitir espaço para pequenos momentos de acaso e alegria. Resumindo, a maior causa do burnout não é a exaustão, é se sentir mal. Se você conseguir se sentir melhor, não apenas renderá mais, mas também durará mais. Nosso primeiro tipo de burnout surge do esforço excessivo. A solução? Faça menos. Existem 3 maneiras de fazer menos na prática. A primeira, evitar compromissos excessivos, ou seja, limitar a tua lista de tarefas. A segunda, resistir à distração. Então você vai dificultar o teu acesso à distração. E a terceira é encontrar momentos para não fazer nada, criar pausas e tudo mais. Agora eu vou fazer a minha própria conclusão dessa conversa toda. Veja, nós estamos num momento social em que existe uma pressão para nós fazermos mais e as redes sociais contribuíram para uma comparação maior entre eu e o outro. Então eu tô sempre que eu entro no Instagram, no YouTube, sei lá onde, muito mais no Instagram, eu olho para o outro e eu falo, nossa, a vida dele é muito melhor, ele é muito melhor do que eu, ele é muito mais produtivo do que eu, ele é muito mais magro do que eu, ele é muito mais rico do que eu. E isso gera uma comparação e eu começo a me pressionar para fazer mais, trabalhar mais, render mais e conseguir mais. Só que isso é irreal, é desumano. Eu vou nesse lugar desumano sem nem perceber.
quando eu me dou conta, eu já estou exausto. Eu já estou num burnout, eu já estou com crise de ansiedade, eu já estou entrando num processo depressivo. Veja, é possível eu ver isso sem ser psicólogo, sem ser especialista nem nada. Basta olhar no olho das pessoas, basta eu olhar para a minha própria vida e como foram os anos anteriores. Eu demorei para entender isso daqui. Comecei a fazer vídeo na internet em 2018, só em 2023 eu fui me dar conta disso que estava acontecendo para eu conseguir achar saídas. E hoje, em 2025, eu vejo pessoas e mais pessoas passando por isso que eu passei lá atrás. Eu penso que aqui existe parte da solução. Dito isso, se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito da forma de trabalho que eu estou ensinando na minha escola. Não é um curso, é uma escola. Uma formação completa e integral para você conseguir viver do digital no modelo One Person Business, negócio de uma pessoa só. Trabalhar de dentro de casa sozinho, sem equipe, sem burnout, sem ansiedade, num ritmo natural. Só que eu vou te falar uma coisa, sem promessa milagrosa, é trabalho para a vida. Eu vou te ensinar a construir um negócio que vai durar o resto da sua vida, mas você vai ter que estar disposto não a trabalho excessivo, não, a não comprar a ideia de que você vai ganhar dinheiro rápido e de forma automática. Você vai trabalhar, mas o trabalho vai ter sentido, vai ter significado, ele não vai ser exaustivo, ele não vai ser insano, não vai ser num ritmo alto. Clica aqui no link que tem na descrição desse vídeo para conhecer a OPB School, a única escola do Brasil que te forma integralmente para viver do digital sem entrar em problemas pessoais, num burnout, numa depressão, esse tipo de coisa. O link está na descrição. Tamo junto.